teu nome, Jesus, Mestre amado. Em nome de Maria Santíssima, a mãe de todas as mães da humanidade, e de Allan Kardec, o sublime patrono desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite, passando a palavra para o nosso companheiro e irmão de ideal cristão, seu Eurípides Kiel. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e estejamos com o Mestre, porque Ele está sempre conosco. É sempre um momento de alegria quando o pai vê um filho nascer, e este momento nós estamos dividindo com todos vocês, porque hoje, nesta casa, nós estamos fazendo o lançamento de uma nova obra que o plano espiritual nos deu a felicidade e a incumbência de ser um simples anotador das verdades e dos ensinamentos que os espíritos amigos têm para nos passar. De uma forma pitoresca, de uma forma agradável, de uma forma serena, no dizer sempre de Ivone do Amaral Pereira, quando comentando as opiniões do Dr. Bezerra de Menezes, dizia que os romances mediúnicos espíritas, de um modo geral e particularmente, são uma forma que o plano espiritual tem de trazer verdades para o conhecimento de todos nós, de uma forma que cada um pode aplicar à sua vida, ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, aos episódios diários da sua rotina, aqueles ensinamentos que são ali passados. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, nos últimos instantes dele, da sua iluminação para a eternidade no planeta Terra, deixando aqui os seus exemplos e as suas lições, os seus ensinamentos, Pilatos, sem saber exatamente o que poderia inferir de culpa ao mestre, perguntou a que Jesus tinha vindo neste mundo, se ele era o rei. E Jesus disse: tu dizes que eu sou rei, mas o que você veio fazer aqui? Ele disse assim: eu vim dar testemunho da verdade. E há uma pergunta que Pilatos fez que ecoa até hoje nos nossos ouvidos, que ficou sem resposta, porque Jesus já havia respondido. Pilatos pergunta: que é a verdade? Essa pergunta, esse questionamento do que é a verdade, todos nós podemos fazer. Os filósofos se debatem assim fragorosamente para responder o que é a verdade, porque a verdade tem sempre duas versões, sempre. É a versão do lado A, do lado B, é do juiz e do promotor, do de acusação, do de defesa, do criminoso, eventual criminoso, ou da vítima. Sempre existem duas verdades, mas Jesus testemunhou e exemplificou a verdade pura e absoluta, é a verdade que emana do amor. Onde houver amor, haverá a verdade. A recíproca não é verdadeira. Pode haver verdade sem amor. Um exemplo disso é se nós julgarmos que uma pessoa tem um defeito e esse defeito for realmente constatado, nós atribuirmos esse defeito publicamente a essa pessoa. Estaremos falando uma verdade, mas não estaremos sendo amorosos, não estaremos agindo com amor. Este livro que nós hoje estamos aqui ofertando para vocês, os exemplares que a editora nos deu de brinde, nós repassamos aqui para a Sociedade Espírita Allan Kardec, de forma que, com a boa vontade de vocês e gastando um pouquinho do dinheiro, essa é uma forma de também participar das atividades assistenciais desta casa, que não são pequenas, que são múltiplas e permanentes. Como diz o nosso presidente, é preciso que a pessoa, no mínimo, faça 3 refeições por dia. Então, nós, de alguma forma, estamos colaborando, procuramos participar, cada um dentro das suas possibilidades, desse esforço de minorar o sofrimento, pelo menos de algumas famílias que nós possamos atender. E isso é o que representa esse amor que é, de uma certa forma, expresso nesse gesto de contribuir com as atividades assistenciais aqui do Allan Kardec. O livro trata de um caso internacional. E é interessante que nós, quando iniciamos a psicografia aqui nesta casa, nesta mesa, desta obra, sequer se pensava nesse conflito internacional Estados Unidos e Iraque. Sequer se pensava nisso. Já fazem 2 anos que a obra teve o seu início de psicografia.
e versa sobre um conflito internacional de armamento, exatamente de armamento, entre um país da Europa e um país da África, um país muçulmano. Nós tivemos alguma dificuldade para coligir todos esses dados e o autor espiritual foi muito prudente e não permitiu, inclusive, que fossem divulgados exatamente qual é o país e qual os envolvidos, porque no decorrer da leitura e da história é plenamente identificável esse endereço, ou essas partes, quais são. Nós olhando o mapa do mundo, hoje os geólogos têm quase como certo que a África se afastou da América do Sul, que as partes se acoplam. Se nós pudéssemos recortar num simples pedacinho de papel com uma tesoura a África e a América do Sul e encostar, vamos ver que forma um bloco só. Houve uma cisão, houve uma divisão ao longo de muitos e muitos milênios atrás, e nós percebemos que no norte da África existe uma região completamente desabitada, que é o deserto do Saara, e que dá o título do livro, Saara, Palco de Redenção. Por que palco de redenção? Eu gostaria primeiramente só de relembrar aqueles ensinos que nós temos de geografia sobre o Saara. O deserto do Saara não era deserto do Saara. Em tempos passados, bem antes da chamada era do Paleolítico, antecedendo também ainda a era glacial, era uma vegetação absolutamente verdejante, tanto quanto a floresta amazônica o é hoje. Houve uma certa separação, e tanto que nós vemos, quem conhece a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, vai perceber que está se formando uma espécie de deserto naquela cidade. Minha filha esteve em Natal há algum tempo e ela disse, pai, para subir nas montanhas de areia que tem em Natal, às vezes leva-se 2 horas para conseguir subir uma montanha, agarrando em corda, e o joelho da gente vai até some, o pé vai até o joelho na areia. Uma dificuldade incrível. Por quê? A mesma topografia que nós vemos aqui no norte do Brasil, que é o ponto mais próximo da África, é a mesma topografia que está no deserto do Saara. Então este ambiente, o deserto do Saara, que era verdejante, aqui no nosso Nordeste, isso nós não estamos aqui para falar de geografia, mas é só como fixação do ambiente onde isso se transcorre. E por que esse livro passa-se todo ele praticamente no Saara? Aqui no nosso país, uma certa montanha, uma certa cadeia se ergueu entre o Nordeste e o Norte, de forma que os ventos oceânicos não passam para a floresta amazônica e a brisa que vem do Pacífico pela floresta amazônica não passa no Nordeste. Conclusão, o Nordeste é árido, o Nordeste é absolutamente seco, passa-se às vezes anos em regiões que não chovem. Essa região, ao ser desgarrada da América do Sul, a África, ela se formou, esse continente, o continente africano, na sua parte norte, com o Paleolítico, que é uma época que transcende aos anos, são milênios e milênios de anos, milhões de anos atrás, os lagos passaram a sofrer um fortíssimo vento vindo do sul e os lagos secaram. E o fundo dos lagos, que era de areia, formou o que hoje nós conhecemos como deserto do Saara. Saara quer dizer grande região seca, grande região de pedras, que o Saara é formado de areia e pedras. Nessa região, 8.000 anos atrás, isto é, 6.000 anos antes da era cristã, ainda existiam algumas civilizações que foram aos poucos se desfazendo, desaparecendo, vindo para os núcleos mais habitados, e é nessa região, exatamente aí no Saara, em que nós vamos encontrar espíritos, as multidões de espíritos, onde nós não vemos um ser encarnado, pouquíssimas caravanas transitando por aquele ambiente rústico, árido, difícil, insuportável, inabitável, onde só mesmo a maravilha de Deus poderia engendrar um animal para poder ajudar o homem ali, que é o camelo, que é uma obra-prima da fisiologia orgânica, os camelos. Só mesmo são denominados, inclusive, os navios do deserto, só mesmo
com o auxílio desses camelos, o homem consegue transitar pelo deserto do Saara. Se nós olharmos a vastidão de areia, são 8 milhões de quilômetros quadrados de areia. Se nós olharmos essa vastidão desabitada, só pedras, pedras, pedras e areia, 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 aqueles vendavais, as dunas. Se nós olharmos com os olhos humanos, não veremos ninguém, mas com os olhos espirituais, o deserto do Saara, necessariamente, segundo a providência divina, e nós sabemos que Deus não faz nada, nada acontece dentro das leis naturais, e esse desgarramento da África e a formação desse deserto tem um objetivo sempre a benefício do ser humano. Essa região, esse lugar tão difícil de ser vivido e de ser habitado, esse lugar é onde são acolhidos espíritos endurecidos, espíritos calcados no mal e principalmente na ignorância e na crueldade. Estes espíritos, e nós não estamos informando assim, dizendo o nosso amigo espiritual, autor espiritual, de forma alguma coloca rótulo nesses espíritos que seriam apenas muçulmanos, só seriam os árabes que transitam por essa região, já que o país é muçulmano. Absolutamente. As nuances do espiritismo nos informam e nos deixam bem claro que nós temos centenas de vidas anteriores a essa e muito provavelmente trilhamos por esses ambientes ou possamos vir a trilhar neles, muitas e muitas vezes. Então nós que hoje temos a bênção, a felicidade de sermos espíritas, não podemos dizer que os nossos irmãos de outras religiões estão atrasados no tempo. Absolutamente. É como nós dissemos de início, a verdade, ela é uma só, desde que extraída de um ato de amor. E é nessa região tão complicada, tão difícil, que nós vamos ver um drama se desenrolar de espíritos em litígio, de espíritos em luta. Qualquer um de nós que de repente fosse sequestrado, de repente, no meio da nossa civilização e jogado apenas com a roupa do corpo nessa vastidão, imagine o drama que poderia acontecer. São as linhas iniciais desse livro, desse romance. Uma pessoa da civilização, um médico, mas neste ambiente, é justamente neste ambiente que a eclosão da mediunidade neste cidadão, neste jovem, que até então sequer ouvira falar em mediunidade, em coisas do plano espiritual, ou se preocupara com elas. Neste ambiente onde se desenrola essas atividades, este companheiro é ali jogado, é ali deixado ao Deus dará, e com a eclosão da mediunidade, o mundo espiritual abre as cortinas do que está acontecendo naquele panorama, dos dramas que encerram a vivência num ambiente tão complicado, tão difícil como aquele, mostrando que ali, como em todo lugar, aliás, do universo inteiro, a bondade de Deus está, espíritos amigos existem. Então a beleza da religião árabe, no que ela tem de humano, no que ela tem de fraternidade, de caridade, ali é trazido assim com luzes fortes, desmistificando que os árabes sejam esses homens cruéis, homens bandidos que a mídia tenta nos mostrar, da mídia aqui do Ocidente. Nos mostrando que lá, como cá, existem bons homens, e aqui como aqui nós temos também homens ainda infelizes de procedimento afastado do Evangelho, lá também tem. E estes espíritos, neste conflito, recebem a bênção do entendimento, recebem a bênção da luz, a bênção do porquê daqueles acontecimentos todos e a transformação que se operam nesses espíritos, nessas equipes de espíritos que percorrem aquelas vastidões, é assim de um deslumbre absoluto e sublime, mostrando que a bondade de Deus não tem rótulo. Deus jamais passou o CEP para alguém, eu estou na rua tal, número tal, ou na cidade tal, ou no país tal, ou na religião tal. Deus está em toda parte.
Deus está em nós, nós estamos em Deus, nós somos fruto, nós somos criaturas. Deus nos criou e nos deu a bênção da eternidade. O maior presente que Deus nos deu foi a vida, e o segundo presente foi a eternidade, o tempo para aprender. Então os tempos ali vão passando, as gerações vão se sucedendo, os dramas vão se acumulando, e num determinado ponto, quando o plano espiritual julga que é viável, como aliás em qualquer lugar do mundo, os grupos familiares se reúnem, os grupos amigos ou inimigos, antagônicos ou fraternais se reúnem e juntos caminham para o seu progresso espiritual. É assim, de uma transcendência muito grande a descrição que o autor faz, e eu não poderia me alongar muito, porque senão seria como contar o fim do filme, quem é que é o mocinho, quem é que é o bandido, não é por aí. Nós vemos nessa obra, como em várias outras obras que o plano espiritual nos traz, que a bondade de Deus, que os amigos espirituais estão sempre prontos a atender a uma prece. A força da prece, o valor da prece é tão grande, mas é tão grande que o espírito André Luiz passou para o Chico Xavier uma obra monumental, uma obra sublime chamada Entre a Terra e o Céu, baseada na prece de uma menina de 15 anos. E todos os acontecimentos, todas as vertentes deste livro, desses acontecimentos que nós tivemos a felicidade de sermos o escrivão, que estava anotando, fazendo essas anotações, elas também, o momento de luz, o momento de sublimação, inicia a partir de uma prece, onde há, a partir daí, como já dissemos, a eclosão da mediunidade no personagem principal, e com essa eclosão da mediunidade, o autor aproveita para fazer uma descrição mais ou menos ampla e completa da psicometria. O que é a psicometria? Por aí nós vemos como a pedagogia do plano espiritual é sempre essa. Eles abrem um pequeno leque, e desse leque eles ampliam o entendimento e fazem algumas explicações que se tornam necessárias ao entendimento dos acontecimentos. Então nós vamos ver esse personagem sem entender com a mediunidade da psicometria. Sigmund Freud, quando tratava das suas pacientes, estabelecendo os primeiros parâmetros da psicanálise, da qual ele é considerado o pai, isso há mais de um século atrás, Freud foi levada a ele uma mulher chamada histérica, chamada sensitiva, eles não tinham nome. Kardec já havia feito os neologismos perfeitos, objetivos, de cada um dos acontecimentos da mediunidade, mas Freud rejeitava sumariamente os fatos da mediunidade que o seu discípulo, Príncipe Herdeiro, Jung, aceitou e até chegou a praticar durante 2 anos. Mas Freud esteve diante de uma mulher que disseram a Freud que ela lia qualquer coisa sem abrir a carta, sem abrir o envelope. Ele não acreditou e ele escreveu uma frase, ele próprio escreveu uma frase, dobrou e deu para a mulher ler. A mulher pegou o envelope, pegou a carta e leu exatamente o que estava escrito. Ele duvidou, ele fez uma conta de matemática. Ela falou exatamente o que estava. Como nós podemos perceber, é uma mediunidade raríssima essa da psicometria, das pessoas poderem tocar num objeto e saber a história daquele objeto, das pessoas que manusearam, que foram donas daquele objeto. É também o espírito André Luiz que nos traz as explicações sobre essa mediunidade da psicometria. Aqui trazidas de uma forma romanceada, muito agradável, realmente muito atraente essa forma de explicar esse tipo de mediunidade, essa mediunidade tão rara, que a própria Federação Espírita Brasileira publicou um livro de Ernesto Bozano, Os Enigmas da Psicometria. Aqui nós vamos ver esse personagem completamente atônito diante das coisas que ele conseguia fazer sem ter as explicações, até que alguém consegue explicar, consegue colocar os fenômenos e esses acontecimentos dentro da lógica de Kardec, dentro do Livro dos Médiuns, dentro das premissas do Espiritismo. Então nós pedimos a vocês, solicitamos a vocês encarecidamente que não seja tanto pela obra em si,
mas que seja por uma participação fraternal, que cooperem com a nossa Sociedade Espírita Allan Kardec, participando de mais esse evento, podendo dessa forma adquirir um exemplar desse livro, que está lá logo na saída. Aqueles que quiserem, nós poderemos muito modestamente pôr um autógrafo no nosso nome, porque de nós mesmos não tem coisa nenhuma, muito pouco. Eu digo sempre e repito, e quando eu falo isso, no começo não era com muita sinceridade, não, mas hoje é com sinceridade que eu digo, eu não passo de um servente de pedreiro. A obra é toda do plano espiritual. Se o edifício é bonito, o edifício é bom, muito bem feito, a arquitetura, tudo bem decorado, tudo bonito, é de um engenheiro, dos decoradores, o humilde servente de pedreiro que faz a massa e carrega lá. Isso, o nosso trabalho não passa disso, e isso me dá uma felicidade incrível. Eu faço isso com a maior devoção, com o maior carinho, com a maior seriedade e sinceridade. Nenhuma linha desse livro, sequer uma linha desse livro, eu tinha noção que ela seria escrita antes de nós entrarmos nesse nosso conluio, né, nessa nossa ligação com o plano espiritual, com o autor, que bondosamente se dignou de nos escolher como seu instrumento para trazer as suas palavras. Nós estamos agradecendo imensamente a todos vocês, desde já antecipadamente, a acolhida que vocês têm nos dado a outras obras. Esta é a 9ª obra psicografada aqui nesta casa, embora não seja só 9, nós já lançamos obras também que nós fizemos de algumas pesquisas muito simples, nós já lançamos mais 3 livros além desses 9. Então são 12 livros que foram lançados aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec, e isso nos dá assim uma perspectiva de que estamos fazendo a nossa parte. Somos um simples passarinho que está carregando um pouquinho de água no beco para tentar apagar o incêndio. Qual é esse incêndio? É da ignorância humana, dos seres humanos, porque esse livro é vendido, é passado pelo Brasil todo, é divulgado em vários lugares. São pessoas que eventualmente nem são espíritas, mas na forma de romance começam a ter as primeiras luzes das premissas, dos ensinamentos que Kardec deixou tão bem explicitado nas obras básicas. Então, o que dizer, além de muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Antes de passar as nossas vibrações, eu gostaria de dizer a você, Eurípides, que, na verdade, esse é o 12º livro seu já aqui, Allan Kardec, que, na verdade, nós da Sociedade Espírita Allan Kardec é que nos sentimos honrados e dignificados com a sua escolha de trabalhar conosco e trabalhar nesta casa. Para aqueles que não sabem, o Sr. Eurípides Kiel é aposentado da Força Pública, do Exército Brasileiro, e está trabalhando com a gente aí há praticamente uns 10 anos, e dirige as reuniões de estudo das quintas-feiras. É um estudioso da doutrina espírita, tem trabalhos publicados de grande interesse de sua lavra e também da sua lavra mediúnica. Então, em nome de todos da nossa casa, que é sua também, evidentemente, e até em nome do movimento espírita de Ribeirão Preto, da nossa USE, a quem eu me arrogo o direito de representar, na pessoa do nosso presidente Carlos Fonseca aqui presente, dizer que você dignifica e honra esta casa, o movimento espírita de Ribeirão Preto organizado, e para prosseguir na luta, bem como a nossa Luci, sua esposa aqui presente, sua família e todos os que lhe são caros. É do nosso coração para o seu coração.